Além de deixar você ligado na tomada, o programa dessa semana também vai colocar a mão na graxa com Gerson Borini, engenheiro mecânico que ficou na indústria automotiva por 30 anos e hoje é um autoentusiasta e também eletroentusiasta. É isso, né, Gerson? É isso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alex, novamente pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Sim, nós somos, além de mão na graxa, somos elétricos também, né? Hoje... Dentro do site Autoentusiastas, está virando um portal, nós temos também a seção lá, Eletroentusiastas, o site dos elétricos. Que legal, até porque a gente tem visto ultimamente, né, Gerson, que o mundo está ligando na tomada, né? O mundo está literalmente ligado na tomada. E agora, uma curiosidade, sabe que as pautas, elas surgem de maneira bem natural, né? E muitas vezes a gente muda até o nosso roteiro. E numa conversa com meu amigo, falávamos de uma publicação de 1895, chamada Autocar, né, que falava do começo da indústria, quando os cavalos, aqueles cavalos de verdade, não a cavalagem do motor, mas aqueles cavalos saíram da frente do carro para dar lugar a um tipo diferente de tração. Foi isso, né? Foi isso mesmo, foi coincidência, né? A gente tinha marcado de vir conversar aqui hoje e, coincidentemente, ontem, né, dia 9 de março de 2025, o Paulo Manzano, que é o editor-geral do site Autoentusiastas, ele me publica uma coluna justamente contando sobre a revista Autocar, né? E essa revista, ela realmente, a primeira edição dela, que é essa que você comentou, de 1895, ela fala do choque que estava sendo naquela época para a humanidade, né? Ver os cavalos saírem da frente das carroças e os carros começarem a ter a sua propulsão mecânica, né? E logo depois, até você comentou comigo hoje, e tem lá no Museu da Porsche um Porsche de 1898 que era elétrico. Bem na entrada do museu em Stuttgart, na Porsche. Você já é impactado por isso quando hoje a gente fala tanto de eletrificação e na época, quem falar, não, essa eletrificação é coisa do presente, né, não é coisa do passado, ao contrário, né? Começou lá atrás, mas acho que o grande impacto nessa época, né, na revista Autocar, em 1895, era exatamente a saída dos cavalos, né, daqueles 2 cavalinhos da frente da carruagem. Impressionante como a indústria automotiva já foi impactada por vários fatores, né? Você que cuidou muito tempo disso, cuidando inclusive da suspensão dos carros lá da GM, você sabe o quanto a gente passou por algumas revoluções industriais, né, e tecnológicas dentro da indústria automotiva, até câmbio manual, câmbio automático, carros autônomos, a própria eletrificação, todo esse pacote de segurança, mas eu acho que aquele lá do começo deve ter impressionado muito as pessoas, né, pararem de ver os carros à frente das carroças. Mas o que eu achei mais legal nesse paralelo que o Paulo Manzano colocou ontem no Autoentusiastas foi justamente isso daí. Lá em 1895, final do século XIX, a população estava sendo impactada por isso, né? Está tirando a tração animal e passando a ser uma tração autônoma, vamos dizer assim, né? Na verdade, ela foi puxada até pela própria bicicleta, né? Que a gente comentou. Ou seja, as pessoas deixavam de andar a cavalo para andar de bicicleta e foram descobrindo outras maneiras de mobilidade, né? E hoje em dia, a gente está vendo essa transformação para o carro elétrico, né? Então tem um monte de gente que acha que o carro elétrico começou ontem, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente começou a ver essa proliferação de carros elétricos. Ok, a BYD vai popularizando isso agora, faz o quê? 3 anos, 2, 3 anos que começou a popularização. Mas, na verdade, a mesma coisa que aconteceu lá no final do século XIX está acontecendo agora. Porque os carros elétricos que nós estamos vendo hoje, eles são evolução daqueles carros lá do final dos anos 90, né? Que a GM lançou o EV1 em 96, aí em 99 ou 98 a Toyota lançou o Prius, que era um carro híbrido, ou seja, todos eles já migrando para uma propulsão elétrica, né? E hoje a gente vê o quê? Um negócio que já vem há 25, 30 anos acontecendo e agora está se tornando popular, né? Por que
Esse momento agora, que eu até falo, não só da chegada da chinesa, eu vejo essa terceira onda da chinesa aqui no Brasil, mas também da parte da eletrificação. Por que está tendo esse crescimento tão grande nesses últimos 2 anos aqui no Brasil e nos outros momentos de chegada de modelos eletrificados, a coisa não pegou tão forte? Gerson, qual que é a tua leitura disso? A minha principal leitura, eu acho que é acessibilidade. Ou seja, quanto que custa isso para o afegão médio, né? Quanto que a gente consegue pagar. Num primeiro momento, era um negócio que estava lá em cima, né? Era um patamar muito alto, muito caro, e pela tecnologia elétrica ser uma tecnologia cara, os fabricantes começaram a colocar primeiramente naqueles modelos mais de luxo, mais nobres, que já eram carros mais caros. Então isso não dava muita acessibilidade. A hora que a gente vê esses fabricantes jovens, né, que você pega a BYD, ela tem quantos anos? Tem 10 anos? Acho que não chega a 15 anos de idade, a idade da BYD como fabricante de automóvel. Então, eles vêm com esses preços muito mais competitivos e dentro de um segmento mais baixo, isso começou a dar mais acessibilidade. Todo mundo começou a pensar no seu carro elétrico. O motorista do Uber, hoje, a hora que ele vai analisar que carro que ele vai comprar, ele faz as contas ali de qual que é a vantagem dele comprar um carro elétrico e muitas vezes ele pagar a prestação de um carro elétrico, mesmo que no final da vida do carro elétrico aquele carro não vale mais nem um centavo, o que ele economizou naquele tempo todo de uso, ele já ficou muito melhor do que se ele tivesse pagando manutenções e pagando um combustível tipo do álcool, tipo da gasolina. Gerson, a gente começou falando exatamente desse impacto de 1895. Nessa linha do tempo do teu histórico na indústria automotiva, 3 anos entre uma montadora e atualmente há 6 anos, né, do nosso... Não. 30 anos. Eu falei 3 anos? Você falou 3, não? 3 é pouco, hein? 30. 30 anos do lado da indústria, né? E agora mais 6 como autoentusiasta, ou seja, do nosso lado aqui da mídia. Quais foram as maiores revoluções que você viu dentro da indústria automobilística? Maiores revoluções? Os maiores impactos. Eu acho que o principal é essa popularização do elétrico. E hoje o que eu vejo é o seguinte, em todos os lançamentos que a gente conversa com executivos de empresas, às vezes, logicamente, eles não falam para a gente o que eles estão trabalhando, no que eles estão fazendo desenvolvimentos. Mas o que a gente percebe é o seguinte, não tem mais ninguém ou pouca gente trabalhando em desenvolvimento de motores a combustão. Entendeu? Recentemente eu perguntei para um executivo de um outro fabricante, e carro sedã, qual que é o teu próximo lançamento? Vai ser um carro sedã? O cara fez aquela cara de conteúdo para mim assim, do tipo, sedã a gente não pensa mais também. Então, o sedã você acha que está indo para o mesmo caminho das peruas? Eu acho, sim, sem não dúvida. Se fala mais de peruas também? Não se fala mais de peruas, tá? Sedã está cada vez minguando mais. E um outro que eu te falo, já te adianto, né, que vai minguar, e quem me abriu o olho nisso aí foi o Felipe Ribeiro, que é amigo nosso também, jornalista também, os hatches. Os hatches também estão terminando. O ciclo dos hatches está cada vez ficando mais curto, porque todos os carros estão sendo levantados e estão tomando, vamos falar assim, aquelas dimensões básicas de um SUV. Então está tudo virando meio SUV. Até o Renault Kwid, ele é o SUV dos compactos, né? Então a grande mudança que eu vejo é essa. A migração para o lado da eletrificação, seja com elétrico puro ou nos híbridos. Esse novo híbrido que agora, recentemente, a Stellantis lançou no Fiat, que é o Fiat Pulse e o Fastback, que é esse híbrido leve, com certeza essa tecnologia nós vamos ver esse ano ainda em carros da GM, nós vamos ver esse ano em carros da Renault, nós vamos ver outros carros aplicando essa mesma tecnologia de um híbrido leve, porque precisa ter isso. É aquilo que eu falo, para conseguir atingir os níveis de emissões que cada vez mais estão mais baixos, mais restritivos, os carros vão ter que andar um tempo ou com o motor a combustão desligado ou com ele fazendo menos força e compensando essa força com uma assistência elétrica.
Borini, você levantou o carro ainda há pouco, né? Falando desses carros mais altos, eu vou levantar a bola para um assunto que é a prata da casa de Gerson Borini, que é assunto suspensão. No Máquinas na Pan, a gente estava relembrando, você já deu uma aula sobre suspensão, uma aula sobre direção e também sobre design. Mas eu entendo que como engenheiro na indústria automotiva, a sua especialidade era a suspensão, não é isso? A gente vê muito momento nosso de Brasil entre SUVs e picapes, como a gente falou agora. A gente não vê muito lançamento de sedã, os hatches estão diminuindo, as peruas já praticamente não existem, mas a gente vê cada vez mais lançamentos, seja híbrido, elétrico, a combustão, de SUVs ou picapes. Uma picape importada, por exemplo, quando vem para o Brasil, existe lá um tipo de terreno, um tipo de asfalto, uma mobilidade às vezes muito mais suave que a nossa, principalmente quando a gente fala de São Paulo e das nossas vias públicas, inclusive estradas. Esse carro sofre uma tropicalização, porque quando ele é fabricado, é tranquilo, você como engenheiro, você já vai projetar aquele carro para o nosso terreno. Mas um carro fabricado na Alemanha, ele vem para o Brasil, e lá com aquele asfalto da Autobahn, ele vem para o Brasil, ele sofre uma tropicalização para aquela picape conseguir ler o terreno da mesma maneira? Eu te falo, talvez te respondo essa pergunta em algumas fases, né? Todo mundo pensa sempre na parte da suspensão e do combustível. O nosso combustível é diferente e o nosso terreno aqui é diferente, então a suspensão tem que ser adaptada para isso. Mas não adianta você adaptar somente a suspensão, tá? Se você não adaptar o carro inteiro. Tá? Então, o que aconteceu ao longo do tempo, vamos falar assim, e nesses 30, quase 40 anos entre GM e outros fabricantes que eu trabalhei, houve algumas evoluções. Tá? A primeira evolução que aconteceu é na parte estrutural da carroceria. Tá? A carroceria, para vender aqui no Brasil, ela tem que receber alguns reforços a mais. Tá? E esses reforços por quê? Porque a hora que você anda aqui no Brasil, você tem um negócio chamado torção. Então você pega a carroceria do teu carro, você vai passando numa lombada, numa valeta, você vai torcendo muito mais. E isso é fadiga. E fadiga é uma coisa muito interessante. Fadiga é um fenômeno da mecânica que ele é cumulativo. Tá? Por exemplo, se um clipe, se você abrir e fechar esse clipe 10 vezes, quebrar, tudo bem, você vai saber. Abrir 10 vezes vai quebrar. Tá bom. Se você abrir 8 vezes e deixar ele aqui em cima da mesa por 1 ano, ele vai estar aí ainda. Daqui 1 ano você vai pegar ele vai ter mais 2 ciclagens só. Você vai dar mais 2 ciclagens, ele vai quebrar. Ou seja, é um negócio cumulativo. Ele não acumula só pelo tempo, e sim pelo uso. A estrutura molecular, ela acaba se modificando. Exato. E fica mais frágil. Exatamente. Então a carroceria sempre precisou receber reforços. Aí o que aconteceu ao longo dos tempos, vamos falar assim, os requisitos de segurança veicular cresceram muito, né, no mundo afora. Então, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqueles testes de impacto que são feitos, impacto frontal, impacto lateral, o que foi sendo visto? Que muitos desses reforços para que a carroceria traga mais segurança para os ocupantes, eles ajudavam também na resistência a essa torção. Então, passou a ser necessário menos reforços para esses carros aqui no Brasil. Mas mesmo assim tem que ter reforços. Então, muitos fabricantes, e os principais fabricantes que estão aqui no Brasil, eles têm, às vezes, uma configuração de carroceria para vender um carro na Europa, nos Estados Unidos, e outra configuração para vender no Brasil, na Índia, na China, em países chamados países emergentes ou países em desenvolvimento. Então aí, assim, sofre uma tropicalização. Então a tropicalização começa por aí. Essa seria a primeira fase. E aí você entra justamente nas partes do carro, nas partes móveis, aquelas que estão trabalhando ao passar por uma lombada, passar por uma valeta e passar por esse monte de remendo de asfalto que a gente tem Brasil afora e estradas muito mal conservadas, né, Alex? Então você tem praticamente as buchas de suspensão, né? Aquela pecinha de borracha pequenininha que vai ali numa bandeja e tudo mais. Aquela peça, ela precisa estar de acordo com as solicitações que vai ter aqui dentro, utilizando o carro no nosso terreno.
As molas, a mesma coisa, tem que ter uma resistência maior. E o principal de todos são os amortecedores. Tá? Os amortecedores, eles têm duas situações que são muito críticas para o Brasil e para o brasileiro. A primeira é aquela que eu tenho certeza que a maior parte dos nossos leitores, na nossa audiência, seja no meu canal, nos seus canais, eles devem já ter percebido isso daí, que é a queda de roda. Que a hora que você passa numa lombada um pouquinho mais rápido, o carro dá aquela empinada, a suspensão inteira abre, a roda, vamos falar assim, a carroceria vai para cima e a roda vai para baixo. E aí você tem um barulho que é um estampido, que é o fim de curso de abertura da suspensão. Existe uma Esse é o ponto mais crítico. Esse é um dos mais críticos para os usuários, que o usuário ele percebe. Então, você passou um pouquinho mais rápido numa lombada, dá um pló na suspensão dianteira. Tá? Os carros brasileiros, vamos falar assim, praticamente já estão vacinados com relação a isso há muitos anos. Eu falo que quando eu entrei na GM em 1987, já existia vacina para isso, que é um recurso dentro do amortecedor chamado stop hidráulico. Então, na hora que a suspensão abre, chega no finalzinho do curso, ali dentro tem um freio hidráulico, tá? Que ele freia a roda justamente para não dar esse impacto mais forte. Então, isso aí, esses carros brasileiros, praticamente todos os nossos carros estão vacinados quanto a isso. Os carros de luxo, tipo um Audi, um Mercedes, eles estão vacinados por de uma outra maneira. Como eles têm um curso de suspensão de trabalho muito maior, dificilmente você chega nesse final de curso. Ou então, quando você chega, a energia já está muito dissipada ao longo do caminho. Então, também não vem esse impacto para dentro do carro. Mas os carros mais simples, eles estão apresentando isso aí. E principalmente esses carros mais novos, chineses, que a gente está recebendo importados aqui no Brasil. Quase todos têm esse ruído de queda de roda. Então, isso é uma coisa que o usuário percebe. Tá? E ele vai reclamar. Dá um certo desconforto e preocupação, né? Porque o cara aquele baque que você sente quando está dirigindo o carro. Isso, o cara não sabe o que é aquilo, não sabe se é um problema, até que ele se acostuma, vai. Ele sabe, se eu passar 5 por hora mais lento nessa lombada, eu não vou ter mais esse problema. Então, isso é o que a gente, como motorista, como usuário, a gente vê. Mas tem um outro problema que a gente não vê e que vai causar uma deterioração no seu amortecedor andando aqui no Brasil, que é o aquecimento do fluido que vai dentro do amortecedor. Porque queira ou não queira, o amortecedor, o que ele é? Ele é um tubo, esse tubo está cheio de óleo, ali dentro você tem um pistão, e esse pistão está subindo e descendo, e no pistão tem as válvulas que fazem o amortecimento. Então, dependendo da velocidade que você trabalha, ele vai deixar passar mais óleo ou menos óleo, e vai fazer um amortecimento e vai te dar o conforto, toda a segurança e tudo mais. Porém, quando você está andando nesse piso muito esburacado ou muito remendado, o que está acontecendo com a tua suspensão? A tua roda está aqui, está trabalhando direto, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e esse pistãozinho está o quê? Subindo e descendo dentro desse tubo. Então, com esse fluxo de óleo, vai aquecendo o amortecedor. Tá? E o que vai aquecendo, a gente sabe, é só ver o óleo na frigideira, né? A hora que você coloca o óleo saindo da lata, ele tem uma viscosidade. A hora que você esquentou, ele fica ali parecendo uma água. Com o óleo dentro do amortecedor acontece a mesma coisa. Então, ou seja, reduz essa viscosidade e perde eficiência. Perde eficiência, e com o longo do tempo, o que vai acontecer? A haste esquenta, aí você tem um selo de vedação, esse selo esquenta, ele começa a se deteriorar também e começa a provocar vazamentos. Aí você perde o gás primeiramente e depois você começa a perder fluido. E com isso você perdeu conforto e perdeu segurança, porque o amortecedor é um dos itens de segurança do carro. Então, se você não tiver todos esses componentes muito bem dimensionados para essa situação brasileira, fica muito crítico. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito mais crítica, ou que colabora com tudo isso, que é a temperatura ambiente. Né? Nossa temperatura ambiente, se você pega aqui de Rio de Janeiro para o Nordeste, você dificilmente tem dias que você tem temperaturas abaixo de 30 graus. Você está trabalhando já com uma temperatura de saída muito alta. E com isso, o amortecedor está ali também. Começa a trabalhar a 30 graus e ele vai a 100, 120 graus facilmente. Gerson, muitas vezes as montadoras levam a gente para testar um carro, para conhecer um carro no campo de provas. E a gente passa por diferentes tipos de terreno, ou com pedra, ou um circuito mais off-road, ou simplesmente com paralelepípedo, ondulação, buraco.
Aquilo que a gente vê no campo de prova consegue refletir exatamente o que acontece na rua? A minha pergunta é a seguinte: você, quando está projetando um carro lá, está projetando a suspensão de um carro, você pode se basear no que está vendo no campo de prova, ou é importante você fazer aquilo que a gente vê de vez em quando, camuflar o carro para colocar ele no piso real, na vida real? Eu digo que a evolução da engenharia foi muito grande nesses 30 anos que eu fiquei dentro da GM. Então, lá atrás, eu precisava muito mais ir para a rua do que precisa hoje. Um pouco pela própria simulação. Hoje, a simulação computacional é muito grande dentro da indústria. A inteligência artificial mesmo. Não digo nem que seja só inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa mais recente, mas a simulação computacional, ou seja, programas de computadores que você coloca, olha, esse carro tem esse peso, tem esse pneu, tem essa condição, que mola que eu preciso usar? Usa essa mola aqui que é uma mola boa. Então, daquela mola que a simulação me dá, eu vou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Essa dinâmica, você consegue gráfico, afinar muito mais. A inteligência artificial vai talvez, não digo que vai fazer melhor, mas vai conseguir ajudar os engenheiros a fazer mais rápido. Tá? Então, você vai conseguir, vamos falar, quando eu entrei na indústria, há 40 anos atrás, era 5 anos o tempo médio entre começar um projeto e terminar. Quando eu saí da indústria, já estava em 2 anos e meio, mais ou menos. Talvez daqui a pouco, em 1 ano, você vai sair do conceito para o carro em produção. Então, a inteligência artificial vai ajudar a gente a acelerar esses processos. Tá? Agora, o campo de provas, ele consegue representar muito do que tem aqui fora, mas não consegue representar 100%. Uma dúvida que eu sempre tive, alguns eu acabei vendo esse na vida real, eu acho que o Fastback é um desses, que é quando a gente ia no salão do automóvel e via lá o carro conceito, né? E a gente nunca sabia se aquilo era simplesmente um conceito, um aspiracional, ou era para a imagem da empresa, ou se aquilo um dia a gente vê circulando pela rua. Você chegou a trabalhar na indústria algum carro conceito e que depois você foi ver lá à frente na mobilidade urbana? Olha, diretamente assim eu não trabalhei. Mas alguns atributos que foram... diretamente eu não trabalhei, mas teve um carro que eu comecei a ver os conceitos sendo desenhados numa tela do computador, sendo montados os primeiros protótipos, que eram mockups de papelão, de cartolina, de madeira, e até a gente assim com um banco, um volante, sentando, e o cara só colocou a coluna A aqui em papelão. Olha, então o carro vai ser isso daqui. E aí um carrinho, né? Você sentado ali, legal, essa coluna aqui vai ficar boa. Sabe, para você ver se você ainda tem problemas de visibilidade, alguma coisa assim. Então, eu cheguei a ver isso. Mas não um carro totalmente conceito e ver ele na rua, não me recordo hoje não, de ter visto alguma coisa assim. Maiores desafios que você já enfrentou na indústria como engenheiro? Maiores desafios? Aquele que falou, nossa, isso aqui vai ser uma encrenca. Porque eu sei que tem essa história também, como tem em qualquer setor, você recebe a coisa, não foi mastigada, não foi aquela bola pronta para você bater o gol. Ou seja, você vai ter que fazer uma mágica para adaptar, por exemplo, a suspensão àquele projeto que já veio meio pré-definido. Teve alguma encrenca assim? Você não precisa nem falar o produto, mas falar a situação que você falou, nossa, aqui vai ser uma encrenca, eu consegui fazer esse carro ficar bem. A culpa não vai ser minha se a suspensão não estiver boa? Olha, eu tenho assim 2, mas que não são de suspensão, por incrível que pareça. Uma delas é de radiador. Eu fui fazer um teste uma vez com um carro na Colômbia. Tá? Eu estava com um carro com ar-condicionado e um sem ar-condicionado. E ela tem um teste que é você subir a Cordilheira dos Andes. Teoricamente, o carro com ar-condicionado ele tem um radiador maior, ele tem um radiador melhor, então ele não era para ter problema. Né? E o outro carro sem ar-condicionado, que tem menos carga para o motor, porque não tem o compressor do ar-condicionado, não tem o condensador na frente e tudo mais, esse aqui vai ser o mais fácil, esse aqui acho que não precisamos nem fazer o teste com esse daqui. Aí fizemos o carro de ar-condicionado, subimos, ficou beleza, ficou tranquilo. Aquele que eu achava que ia ser o mais difícil, passou tranquilo.
Eu falei, bom, agora vamos fazer o teste no carro sem ar-condicionado. A hora que subi uma serra, o carro ferveu. Entendeu? Quer dizer, aquele que eu achava que ia ser o mais fácil, ele acabou me dando um problema. Então esse é assim, um que me vem na cabeça agora aqui de um projeto que... E eu estava lá numa viagem internacional com uma equipe e tudo mais. Eu tive que abortar toda a viagem, voltar para o Brasil, fazer uma reunião com os engenheiros e falar, gente, vamos lá, vamos trabalhar, precisamos melhorar radiador, ventilador, tudo nesse carro para poder passar naquele teste lá na Colômbia. Borini, para finalizar, a gente começou o programa levando o Ligados na Tomada para 1895, né, quando os carros saíram da frente das carroças e se transformaram em automóveis com tração, motor, combustão ou no próprio pedal. Os cavalos saíram, né? Os cavalos saíram. Cavalos e bois. O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente voltou aí alguns 200 anos atrás. O que você espera de grande mudança na indústria automotiva para os próximos anos? Eu acredito, aí é uma visão de Gerson, não tenho nenhuma base de dado para isso. A gente viu alguns anos atrás aqui uma grande movimentação para carros autônomos. Né? Começou a ter muita coisa de carros autônomos, que você chegou até a já fazer alguma matéria com carro autônomo. Fizemos até uma juntos. Nível 1, nível 2, nível 3. Carro autônomo, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que a parte de transformar os carros em autônomos deve diminuir um pouco, entendeu? Deve ficar talvez para segmentos mais específicos, e eu acho que a gente vai ver uma evolução muito maior na parte de baterias. Eu acho que as baterias vão estar crescendo na sua densidade energética cada dia mais. Semana passada nós fomos lá andar de Porsche Taycan. Nós vimos lá, uma Porsche, ela melhorou em 30% uma bateria, melhorou em 50% a outra bateria em termos de alcance. Né? Então, eu vejo que a parte de desenvolvimento de baterias é uma coisa que vai mais me chamar a atenção daqui para frente. É o que a gente viu no celular. No celular. Né? Se a gente pegar 20 anos atrás como que era um celular e ver o que a gente consegue fazer outro. E a bateria que é a chave de tudo isso. Porque a propulsão elétrica está aí. Ela já veio e vai continuar. Eu também acho muita coisa boa para a gente esperar de tecnologia. Gerson, super obrigado por estar aqui hoje. Você sabe, no Fantástico, 3 gols, pede uma música aqui, 3 gols, hoje você vai levar a sua caneca, meu amigo. 3 participações aqui no Ligado à Tomada, leva a caneca. Aonde as pessoas te encontram, Gerson? As pessoas me encontram no site do Autoentusiastas, né? E principalmente no meu Instagram, Gerson Borini, ou seria @Gerson Borini, @Eletroentusiastas e @Autoentusiastas. Legal, amigo. Super obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.